Olá, tudo bem? Eu me chamo Tiago e faz tempo que era para eu ter gravado esse vídeo, mas o mundo hoje nos traz uma aceleração, uma vida de correria que a gente vai sempre deixando para depois as coisas de Deus. Só que não há mais tempo a perder, nós precisamos despertar. O Espírito Santo ele quer nos usar para que a gente possa completar a obra de Deus. O Espírito Santo quer nos dar poder para que a gente possa completar a obra que Ele nos chamou. É, o que acontece? Eu e minha esposa, a gente sempre teve sonho de ter filhos. E era o sonho do meu sogro ter neto e a gente não conseguia. E quando a minha esposa decidiu sair do serviço para ter um filho, e aí o meu sogro veio adoecer, aceitou Jesus, é uma história também muito linda, aceitou Jesus no leito do hospital. E aí, infelizmente, ele não teve nenhum neto. E aí, a minha esposa depois ficou grávida, teve um aborto, e na segunda gravidez dela, ela teve um ectópica, foi gerado na trompa esquerda, e aí, só que ela teve que tirar, né, por causa da trompa, que foi gerado na trompa, e aí ela ficou sem uma trompa. E chegou um momento que a gente estava fazendo acompanhamento com o médico, só que chegou um momento que não cabia mais no bolso, já não tinha, a gente não conseguiria mais manter ali o tratamento. E aí a gente olhou um para o outro e dissemos que seja feita a vontade de Deus, né? Se Deus quiser. E bem chateados, né? E aí foi passando o tempo, e aí passou, veio na época aí a pandemia, né? E aí um dia eu num pequeno grupo, né? Um pequeno grupo é como se fosse uma célula, né? A gente faz oração, compartilha testemunho, estuda a Bíblia. Uma prima nossa, uma mulher muito de oração, ela pegou e disse assim que Deus tinha tocado no coração dela para ela vir fazer uma oração com a minha esposa, colocar a mão na barriga da minha esposa e orar por ela. E aí eu disse que era para ela vir, e aí passaram os dias, e aí ela comentou de novo, olha, Deus está me incomodando. Eu peguei e falei assim, não, vai sim. Aí chegou um dia de domingo, quando saíram do culto, né, da igreja, ela e a filha dela, minha prima Gisele, e elas vieram aqui, chegaram para aquela missão. Elas chegaram, entraram, foram com a minha esposa para o quarto, oraram e foram embora. E mais ou menos não, um mês depois, a minha esposa, estávamos eu e minha esposa andando assim no trânsito, minha esposa falou assim, amor, eu conheço o meu corpo. Você compra um teste de farmácia para mim? Eu comprei e deu positivo. Aí eu falei assim, meu Deus, será? E aí nós fizemos o beta, né, o exame quantitativo ali, deu positivo. Aí nós falamos assim, olha, vamos ficar quieto, porque nós já tivemos duas percas e a gente sai falando e não dá certo, então vamos ficar quietinho. E aí nós falamos, ligamos para a Help, né, essa nossa prima, a Gisele, e contamos para ela o que tinha acontecido e que era um milagre de Deus. E a gente ficou muito surpreso por aquilo, porque é um milagre, né? Minha esposa tinha 50% de chance de engravidar. E ela só tinha uma trompa, então teria que ser engravidar pela trompa onde tem, pelo ovário ali onde tem trompa, né? E aí a gente começou a fazer os acompanhamentos, fez a primeira ultrassom, tinha o saco gestacional. E, e a gente ali bem surpreso com aquilo, fomos fazer, quando nós fomos fazer a ultrassom, foi até interessante, porque o doutor que nos atendeu ali, ele tinha sido o mesmo doutor, doutor Eduardo, que tinha atendido a minha esposa na gravidez da trompa. E ele tinha falado, olha, infelizmente estou na trompa, vai ter que fazer a cirurgia, né? Quando nós entramos assim
quando nós entramos na sala do doutor, minha esposa foi se trocar, e aí eu falei para ele, falei, doutor, você lembra que eu vim aqui com a minha esposa e a gravidez estava, infelizmente estava na trompa? Aí ele falou assim que era muita gente que ele atendia. Eu falei, pois é, ela não tem a trompa esquerda. E aí ela pegou, depois que ela voltou, ele passou lá a ultrassom, e ele disse assim, olha, foi gerado pelo ovário esquerdo, veio pela trompa esquerda. Eu falei, mas doutor, mas eu acabei de falar para o senhor que ela não tem a trompa esquerda. Ele até brincou, então correu pro outro lado e riu, né? Eu falei, rapaz, como assim? E aí a gente começou a fazer acompanhamento com o doutor José, muito bom. E aí, na ultrassom estava escrito assim, corpo lúteo no ovário esquerdo. Nós temos a ultrassom aí tudo. E aí eu apresentei assim pro doutor, falei assim, não, eu quero ouvir da boca do doutor. O que é isso? O que tá acontecendo aí? Falei, doutor, o senhor sabe, minha esposa não tem a trompa esquerda. Falei assim, como que ela pode ter gravidade pelo ovário esquerdo? Aí ele ficou olhando, assim, olhando o histórico da minha esposa. E eu perguntei para ele, falei assim, é um milagre, doutor? E ele disse assim, olha, é um milagre, hein? Falei assim, então amém, então é um milagre. Eu queria ouvir do doutor ali. Infelizmente, né, irmãos? E amigos, a gente, ser humano, né? Então a gente, às vezes, prefere acreditar naquilo físico, né? E nós aceitamos que aquilo era um milagre, uma bênção de Deus. E aí, meu João, minha esposa, teve uma gravidez e ele nasceu prematuro. Ele ficou internado, o João. E, e aí a questão do nome também é importante. O nome, a gente não conseguia, né, achar um nome para o meu filho. E aí, um dia a gente foi visitar meu pai. E meu pai, eu falei para minha esposa, eu falei, amor, pergunta pro meu pai qual é o nome que ele quer pro neto dele. E aí meu pai tinha falado João, filha, coloca o nome de João. E aí a gente colocou o nome do meu filho de João. Então, o João nasceu com 7 meses, foi prematuro, né? Ficou internado um mês e pouquinho, alguma coisa assim. E aí depois ele saiu do hospital, e aí veio para casa. E aí, irmãos, quando ele veio para casa, uma semana depois, no dia 17 de novembro, eu tomo uma medicação muito forte para dormir. E é muito difícil eu acordar com facilidade. Só que nesse dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava caminhando para um posto de saúde, só que antes de eu entrar no posto, Deus apareceu para mim em uma grande nuvem. Essa nuvem ela se estendia até o céu e ela tinha muito brilho, uma luz muito linda saía dela e ela me paralisou. Eu fiquei parado diante daquela coisa linda e, e naquela presença eu me sentia muito pecador. Só que ao mesmo tempo, Deus ele me trazia muita paz. Era muito bom ver ali, olhar, estar ali na presença dele. Só que eu me sentia pecador. E Deus falou assim para mim assim, ó, Tiago, quando vai ser o fim do juiz investigativo? Tiago, quando vai ser o fim do juiz investigativo? Pega 1844 e subtraia 666. Tiago, você vai pregar minhas profecias? E eu ouvi a minha esposa me chamando. Amor? E eu acordei. Na hora que eu acordei, a voz de Deus, aquele grave, aquela voz linda, ela estralava no meu ouvido. Do sonho para a realidade, estralava no meu ouvido. E eu acordei, sentindo muita dor. Minha esposa estava deitada. Eu chamei ela e perguntei para ela se ela tinha me chamado. Ela falou que não. Eu falei para ela, eu tive um pesadelo. E aí começou a me dar um sono muito grande, eu deitei. Na hora que eu deitei, eu voltei para a cena. Uma coisa incrível. Voltei para a mesma cena diante de Deus e Deus perguntou para mim, Tiago, você vai pregar as minhas profecias?
sim ou não. E eu acordei. Quando eu acordei, impressionado com aquele sonho, só que eu comecei a ficar muito ruim, ruim. Saía sangue de mim. Não, não, não sabia o que estava acontecendo. E eu comecei, e Deus tocou no meu coração assim, Tiago, eu te dei o João. Deus falou no meu coração assim, Tiago, eu te dei o João. Só que era a hora de eu agir, de eu levantar para cumprir o chamado de Deus. E aí, foi passando o dia, e lá perto das 3 horas, por aí, eu muito mal, muito mal. Eu pedi para minha esposa chamar uma corrida para mim, um carro para me levar pro hospital. E quando a minha esposa estava chamando, Deus disse assim para mim: você vai encontrar um cristão no carro. Peça a oração para ele. Eu falei: meu Deus do céu. Quando o carro chegou, tinha um senhor todo de terno ouvindo o hino. Eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu entrei no carro e eu fui caminhando, né? A gente foi de carro até o hospital. O hospital é no centro, da minha casa ao centro tem uma distância bem grande. E aí eu fiquei tentando achar uma forma de puxar a conversa com ele. E eu disse assim: o senhor é cristão? Aí ele falou assim: disse, sou. Eu disse assim: nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Nós estamos puxando conversa com ele. E ele disse assim: olha, é verdade, nós estamos vivendo no último dia e tal. Eu falei: olha, eu vou falar a verdade pro senhor. Eu estou passando muito mal. E eu tive um sonho assim, assim, assim. Deus me chamou. E, e Deus falou que eu ia encontrar um cristão no carro, que era para eu pedir oração para ele. Então eu pedi para que o senhor ore por mim. Ele ficou me olhando assim no retrovisor. Falou assim: olha, na verdade eu sou pastor. Ele falou: só que Deus está te chamando para você fazer o chamado dele. E quando nós chegamos na frente do hospital, ele parou, olhou para trás, falou assim: Tiago, é o seguinte, você precisa responder Deus antes de entrar nesse hospital. Ele tinha entendido algo que eu não tinha visto. Você precisa responder ao chamado de Deus, mas tem que ser antes de você entrar. E eu estarei orando por você. Eu falei assim: amém, pastor. Quando eu desci do carro, a distância do hospital, assim, era a calçada e o hospital. Não era muito longe. E eu parei na calçada e falei assim: Senhor, eu digo sim para o seu chamado. Mas eu peço que o Senhor me ajude, pois sou muito pecador. Sou fraco e pecador, disse a Deus. E entrei. E eu passei um dia inteiro para ser atendido e sofri muito. Muitas dores, uma dor de cabeça que eu nunca senti na vida, muita dor na barriga. E aí eu fui atendido umas 7 horas da noite e o médico tinha falado que não havia médico por ser sábado para fazer uma tomografia em mim, que era para eu voltar na segunda-feira. Esperei domingo, fiquei muito mal. Quando foi na segunda-feira, eu peguei, voltei para o hospital. Eu cheguei às 2h30 lá. E aí peguei, deixei a moto lá na frente, fui de moto, deixei a moto lá na frente e entrei. Fui ser atendido quase umas 7 horas. Quando eu fui atendido, o médico falou assim: meu Deus do céu, mas como não te internaram sábado? Falou assim: você está muito mal, você precisa ser internado agora. E aí fui para um quarto, no quarto andar. Cheguei lá com o capacete na mão. O senhor que estava no quarto, ele disse assim: onde você deixou sua moto? Eu falei: na rua Arthur Jorge. Essa rua aqui é Arthur Jorge? Falei: posso olhar na janela, ver minha moto? Eu tinha até esquecido. Quando eu olhei, minha moto não estava mais lá. E eu não acreditava. Haviam roubado minha moto. Tinham roubado a minha moto. Peguei, pedi para que alguém descesse comigo. Desci lá, realmente minha moto não estava mais lá. Fiquei desesperado. Estava dopado já de remédio. E eu liguei para minha esposa e tive que assinar um termo para poder sair do hospital, porque para fazer o boletim, vim para casa, eu estava sem chão. Estava entendendo tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E aí eu voltei para casa. No outro dia voltei para o hospital porque estava muito ruim ainda. Aí fui internado. Fiquei 3 dias lá e eu peguei sozinho, dessa vez no quarto, falei: Deus, o que está acontecendo, meu Senhor? E Deus, ele fez eu lembrar do sonho, do que tinha acontecido no sábado.
E o que acontece? Antes da pandemia, na minha série, no meu canal Jovens que Lembram, no YouTube, Jovens que Lembram, eu tinha gravado uma série sobre o juiz investigativo. E aí veio a pandemia, e aí quando a gente está bastante animado, né, novo ali, eu fui, gravei a série, só que aí depois eu cheguei nas partes mais complexas da profecia. Eu falei assim, não, mas peraí, 457, por quê? Aonde? Tal. Comecei a pesquisar, comecei a buscar, e comecei a estudar. Falei assim, não, não, porque se o juiz investigativo não faz sentido, a igreja adventista não é uma igreja profética, eu sou adventista do sétimo dia, né? Falei, a igreja adventista não é profética, é o juiz investigativo, ele tem que ser a doutrina que difere, né? A igreja profética. E aí fui atrás, graças a Deus, comprei vários livros e eu gosto de ter respostas. Eu gosto de ter respostas, eu não gosto de ficar coisa solta. O que tiver possível no meu alcance, eu vou atrás para buscar. Eu vou para buscar conhecimento. Comprei vários livros em defesa do juiz investigativo, a astronomia, a glória do adventismo, muitos livros, vários livros. Eu amo estudar profecia. Eu encantei na igreja adventista, porque eu não sou adventista de berço, por estudar as profecias. Mas veio a pandemia, e aí veio aquela banho de água fria, aquela mornidão, aquela pausa de ir para a igreja, e aí parei. Só que a última questão que eu tinha em mente, na época que eu estava estudando, era, era sobre a questão do o julgamento dos vivos. E quando eu lembrei que Deus tinha falado, quando será o fim do juízo investigativo? Pega 1844, subtrai 666. Eu falei, que é isso, meu Deus? Falei, se o Espírito de Profecia fala que não haverá nenhum computo de data depois de 1844. Falei, que é isso? Falei assim, esse sonho, que sonho foi esse? Só que aí Deus falou assim para mim, assim, ó, foi um start assim na minha mente. Falei assim, na verdade, Deus não estava falando para eu subtrair, no meu modo de pensar ali. Falei, Deus queria mostrar para mim, a última questão que eu tinha parado de estudar era quando começaria o julgamento dos vivos. E aí eu lembrei de um livro do Frank Holbrook, que estou até com ele aqui, o Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, que ele fala assim que é um dos possíveis eventos, né, além do evento que vai começar o juízo dos vivos, seria a partir do decreto dominical. E aí eu lembrei disso, e então entendi que, na verdade, o julgamento dos vivos não é que para subtrair 1844, mas de 666, mas que iria de 1844 a, a 666, que seria o decreto dominical. E aí eu fiquei pensativo, falei assim, meu Deus do céu, mas aí o que aconteceu, irmãos? Naquela semana, não vou entrar em muitos detalhes, mas foi uma semana que o inimigo tentou tirar minha vida. Uma pessoa estava armando para mim, eu postei no grupo, no Facebook, sobre a minha moto, que tinha sido roubada. Uma pessoa que eu fui amigo na adolescência, falou para mim que ele sabia onde estava a moto, na verdade ele estava armando. O que aconteceu? Eu vou tentar falar bem rápido. Na adolescência eu tive um desentendimento com essa pessoa, bem lá atrás. Essa pessoa entrou no mundo do crime, e na época eu tinha brigado com ela, eu tinha dado uns tapas, né, no rosto dela. E aí, quando a minha esposa estava grávida, ele comentou, fez uma comentário no post da minha esposa. E aí eu lembrei disso. E eu fui trouxe essa coisa do passado e pedi perdão para ele. Falei que hoje eu sou um cristão, tal, e pedi perdão para ele. Ele falou que nem lembrava. E essa pessoa, entrei em contato com ela porque ele sabia que achava onde estava a minha moto. Só que de repente eu vi que a coisa começou a ficar meio estranha. Ele teve um dia que ele me ligou. Ele falou assim que os espíritos que estavam com ele ia começar a passar a me proteger, e que ele tinha lembrado do tapa, e eu vi que as coisas estavam dando. E teve um dia que eu acordei que Deus falou para mim assim, não se negocie com o mal. Eu falei assim, olha amigo, não precisa, muito obrigado. Ele falou, não, minha palavra não volta atrás. Eu falei, não, muito obrigado mesmo, tal. Deletei e saí, porque eu sabia que o inimigo estava tentando acabar com a minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu
voltei para minha vida diária. E aí veio o ano de 2023. No início do ano de 2023, o meu pai, ele tem esquizofrenia. Peço até perdão para vocês, porque aqui onde eu moro é muito difícil ter silêncio, então é cachorro latindo, muita movimentação, moto, então peço perdão se vocês ouvirem aí, mas é, esse vídeo era para ter gravado e nunca gravei e tem que ser hoje. E no início de 2023, o meu pai, ele tem esquizofrenia. Eu nunca soube de ao certo, com detalhes, a vida do meu pai, a vida passada do meu pai. Eu sempre fui atrás e buscar, mas eu não obtinha respostas. Não tinha as respostas. Então o que aconteceu? No ano de 2023, a gente entrou no ano de 2023 e meu pai começou a ter surtos. Começou a ter surtos e, e aí teve esse dia, a gente chamou o bombeiro, meu pai foi internado. E aí eu fiquei vendo meu pai amarrado ali numa UPA, esperando para ir para um hospital, pra um hospital psiquiátrico. E eu peguei e fui visitar minha irmã, minha mãe, e perguntei para minha mãe, falei, mãe, qual que é o motivo do meu pai estar assim? Porque meu pai, ele se envolveu com drogas, e eu achava que era aquilo, meu pai usou drogas, e ele ficou esquizofrênico. Só que minha mãe disse assim, ó, pergunta para a sua tia, ela vai te responder. Ela disse assim, o seu pai, ele curava as pessoas, e, e seu pai, ele curava, e ele recebia entidade. Mas pergunta para sua tia, ela vai saber. Eu falei assim, como assim? E ela disse que o avô dele que criou ele, que meu pai foi criado com os avós, ele também era nessa parte do Umbanda, do Candomblé ali, e ele também era, mas ele se converteu. Aí eu peguei, cheguei em casa, e essa tia, ela é uma médium, é uma pessoa que mora em outra cidade, e ela é uma médium muito respeitada. E eu perguntei para ela, falei assim, você sabe o real a história do meu pai? Você conhece a história do meu pai? E ela disse que sim, e conhecia. Ela falou assim, você fala da parte dele trabalhar na parte espírita? Eu falei assim, como assim, meu pai era espírita? Como assim, tia? Eu não conheço. Ela falava assim, Tiago, o seu pai para nós espírita era uma pessoa, era um médium privilegiado, porque ele recebia umas entidades muito evoluídas. Seu pai recebia o Preto Velho, o João de Aruanda, ele recebia o Arranca-Toco, Sete Flechas, era isso, Sete Flechas, o Arranca-Toco e o Preto Velho. Se não me falha a memória, são esses. E o Pedro Baiano, lembrei, e o Pedro Baiano, ela disse. Aí ela disse assim, ó, só que aí, quando o seu pai morava aqui, era tudo bem. Ele sabia trabalhar muito bem com as entidades. Só que a sua avó, a mãe dele, quis se envolver na história do seu pai, porque a minha avó, quando ela casou com o meu tio, ela já tinha o meu pai, de outro casamento. E o meu tio, ele disse para ela que ou ela escolheria o meu pai ou ele. E ela pegou e deixou com os pais dela, o meu pai. E meu pai cresceu com os pais dela. E aí essa minha tia disse que então a sua avó nunca se intrometeu na vida do seu pai. Quando se intrometeu, ela pegou e estragou tudo, a missão do seu pai. E ela disse assim, cada um com a sua missão. Ela falou assim, aí ela disse o seguinte, que o seu pai, ela era 15 anos testemunho de Jeová, essa minha tia. E ela disse que o meu pai, antes de vir para Campo Grande, a cidade onde eu moro, e estava morando em Três Lagoas, antes dele vir para Campo Grande,
ele tinha feito uma profecia sobre a minha tia. Ele disse assim: minha filha, você vai ser uma mulher muito respeitada na religião espiritual. Você está grávida de um homem. Você vai ter mais dois homens. E a mãe desse menino, ela vai travar uma batalha contra a gente. A entidade falando, né? Esse menino era meu pai. A mãe desse menino vai travar uma batalha contra a gente. Só que enquanto ela viver com esse homem, que era o marido dela, meu tio, ela vai ser infeliz com ele, vai ser trocada. Tinha falado desse jeito. E aí, meu pai, ele veio para Campo Grande. Chegando aqui, essa minha tia disse que minha avó levou ele para uma igreja. Infelizmente, essa igreja não tratou ele com carinho, né? Essa igreja pegou ele, deixou ele das 2 horas da tarde até as 10, tentando expulsar ali os demônios dele ali, judiaram dele. Ele pedia água e falava que demônio não tomava água, então judiaram do meu pai. Quando meu pai voltou da igreja, meu pai voltou muito mal psicologicamente. E aí, o meu pai começou a ter umas manifestações. E aí, ninguém sabia o que fazer. E aí, a minha mãe teve que ligar para essa minha tia, que estava morando em Três Lagoas, para ela vir para Campo Grande para ela conversar com meu pai. Porque ela, por mais que ela era testemunha de Jeová, ela conseguia conversar com meu pai recebendo a entidade. E aí, o que aconteceu? Aí ela veio e disse que quando ela vinha, a entidade descia e meu pai ficava calmo. E aí conversava. E aí a entidade falava na boca do meu pai que a mãe dele estava travando uma batalha e não deixava o menino em paz. Não deixava o menino em paz. E ele disse o seguinte, que ela falou que ela não queria esse menino desse jeito, ela não quer o menino desse jeito, recebendo as entidades. Já que ela não quer o menino desse jeito, ela não vai ter, é como se eles dissessem assim, ó, nós vamos tirar a lucidez do menino. Então ela nunca mais vai ter esse menino. Eles falaram desse jeito. E a partir daí, meu pai começou a ouvir vozes, começou a ficar esquizofrênico. E quando ela começou a me contar tudo isso, e aí eu lembrei que quando eu morei na chácara, eu morei 19 anos numa chácara, que era desse meu tio. Depois, né, ele se arrependeu de ter feito isso com meu pai. Meu pai, a gente morou muito tempo na casa do meu tio. Então, assim, né, essa parte aí foi resolvida. E quando ela me contou tudo isso, eu fui lembrando, quando eu morava nessa chácara, que meu pai recebia realmente as entidades. O meu pai, ele arrancava a árvore, ele arrancava a árvore toda. Ele arrancava ela para fazer o toco, que era para o Pedro Baiano, essa entidade, e que era para o Preto Velho. E o que eu achava interessante também é que meu pai ele colocava cigarro em cima desse toco e colocava café. E o cigarro, na lógica, o vento vem e começa, né, a fumar ali, sair, né, queimar o cigarro. Só que o café ele descia sozinho, assim, ó. Bebida, cerveja deixava, descia. E de repente meu pai começava a incorporar um senhor. Meu pai incorporava um senhor e ele chamava a gente, ele benzia a gente. Ô meu filho, ele falava assim, ô meu filho, vem cá que eu vou te abençoar, mais ou menos assim, né? E a gente chegava lá e meu pai benzia a gente ali. E meu pai tinha, né, esses comportamentos de repente recebia uma entidade ali e agiria diferente. E aí eu comecei a lembrar também que o meu pai, como ele era encostado pelo Loas, por causa da esquizofrenia, ele, ele não podia beber, por causa da medicação dele. Então a gente não dava dinheiro para ele, senão ele ia atrás da bebida. Só que o meu pai, ele parecia direto com bebida e com sacos de doce. Para mim, para minha esposa, para minha irmã, desculpa. Para mim e para minha irmã, parecia lá com sacos de doce. E aí a minha mãe falava assim, mas não você tá arrumando dinheiro, Geandre? No meu pai Geandre. Meu pai que eu amo muito.
Onde você está arrumando dinheiro, Geandre? Você não pode beber, Geandre? E aí meu pai não falava, ele ria. E aí de repente começava a aparecer algumas pessoas em casa. Trazia doce, traziam sacos de carne. E aí a gente perguntava, minha mãe perguntava, o que é isso? Por que isso? Aí eles falavam assim, ué, vocês não sabem? O Geandre, ele fala, o bicho que vai ganhar, a gente joga e ganha. Eu já ganhei 3 vezes. E aí, e outras pessoas vinham e falavam a mesma coisa. Você, ué, o Geandre fala, a gente ganha. O Geandre passa da quina, passa os números aí, o jogo do bicho, a gente joga e ganha. Não entendo muito bem nesse negócio de jogo aí, mas a gente ganha. E aí a gente começou a descobrir que era isso. Meu pai, ele, as pessoas ganhavam, meu pai falava, adivinhava. Começava a adivinhar e as pessoas ganhavam. Teve uma vez que um primo meu, hoje ele é evangélico, que meu pai tinha dado o número da Mega Sena para ele. Acredite se quiser. E ele não jogou. E eu lembro que ele estava em casa, e aí quando ele foi conferir e tinha batido os números. Ele chorou. É coisa sobrenatural. E na chácara que a gente morava, nessa época aí também, meu pai ainda cheirava cola, essas coisas. Por isso que eu achava que a questão do meu pai era a questão das drogas, não algo espiritual, né? Nessa chácara aconteciam várias coisas. Eu, teve uma vez que estava eu e meu pai na janela e passou o meu avô morto, o espírito do meu avô, que hoje eu sei que são anjos caídos, passou assim na janela e eu e meu pai, nós olhamos assim ao mesmo tempo. Eu falei, pai, você viu? Ele falou, vi um senhor, né? Eu falei, vi, pai, o senhor. Então, nessa chácara eu via. E como eu não tinha entendimento, nessa época aí eu ia, sempre cresci, fui com a minha avó na igreja católica, né? Fazia a oração ali. Então, assim, nessa época aí não tinha conhecimento. Então, eu via. Às vezes eu corria, eu tinha medo. Às vezes eu via um vulto preto. Às vezes eu via branco. Às vezes eu via a pessoa mesmo andando. E aí eu perguntava para as pessoas falavam, ó, quando é o vulto preto, é uma força negativa, branco. Então, a gente cresceu isso. Tanto é que teve uma vez não, várias vezes, a gente, quando meu pai saía, ficava eu e minha irmã em casa, uma pessoa batia na porta de casa e aparecia duas botinas, assim, né? Embaixo da porta, assim, a gente agachava e olhava, aí batia, e só ficava eu e minha mãe estava trabalhando, e meu pai tinha saído, a gente falava, é o pai, é o pai. E aí, de repente, o portão abria e o meu pai chegava. E a gente falava, pai, você que tá batendo aí? Meu pai falava, não. Aí a gente achava que era meu pai. E aí sempre, ficava eu e minha irmã sozinhos, batia lá. A gente olhava, tinham os 2 pés lá. Teve uma vez que bateu. E eu e minha irmã, nós fomos olhar, meu pai estava em cima da cama, deitado. Nessa época, meu pai lia muita Bíblia. Interessante, que eu deitava do lado do meu pai assim, meu pai lia muita Bíblia. E quando a gente viu que meu pai estava lá deitado, a gente se assustou. A gente falou, meu Deus do céu. A gente se assustou. Então aquele lugar tinha muitas coisas sobrenaturais. Tanto é que uma vez, e já não foi na chácara, quando eu ia para casa da minha namorada, hoje minha esposa, quando eu ia, havia um monte de oração, tinha um monte de oração que vários evangélicos, pentecostais, eles iam para lá fazer oração. E teve um dia, e era tudo escuro, assim. Aí teve um dia que eu passei, na verdade não foi só uma vez que eu vi, não. Eu passei, parei e olhei. E aquelas pessoas orando em voz alta e línguas, falando em línguas, e eu via fogo como se fosse um fogo azul. Fogo, um azul piscina, assim, ó. Ele acendia e apagava. Aparecia em vários lugares e eu ficava olhando aquilo ali e falava assim, que é isso? E ficava, e ficava. Várias vezes eu via, aquelas pessoas via no período da manhã, naquele lugar lá, as pessoas entravam a fazer trabalho. E à noite, os evangélicos iam lá para orar. E aí ficava, né, à noite as orações lá, muitas fala em línguas e tal. Então, assim, naquele lugar ali era um lugar de chácara, assim, então acontecia muitas essas coisas aí. E aí a minha tia conversando, eu me trouxe isso à memória. E quando a minha tia pegou e disse que o nome do preto velho era João,
E eu lembrei que meu pai, ele chamava muito. Ele tinha muito carinho, né? Às vezes ele chorava chamando o nome de João. E eu achava que era o João Bueno, que era o meu bisavô, que cuidou, registrou meu pai, que cuidou do meu pai. E quando a minha tia falou, eu perguntei para ela, então será que o Bueno, o João Bueno, que meu pai chama, é a entidade Preto Velho? Não é então o meu bisavô? Ela falou assim, olha, Thiago, pode ser, mas o seu pai chamava muito o Preto Velho. E eu e minha esposa começamos a ficar desesperados. E aquilo que tinha sido um milagre, que meu filho era um milagre, nós percebemos que o inimigo queria inverter toda a situação. Não ofendendo de maneira nenhuma, eu nunca falei nada sobre isso, as pessoas da Umbanda, do Candomblé, de outra religião que fosse. Só que nesse caso foi um caso muito específico, porque de acordo com a minha tia, que é médium, ela tudo que meu pai falou para ela da gravidez, do que ela seria, e aconteceu. Ela falou assim que não errava. Que meu pai, quando ele incorporava ali o Pedro Baiano, eu acredito que era esse, ou Sete Flechas, ele cantava de forma linda, linda, contava umas histórias com o Preto Velho ali nas épocas do escravo e tal. Então, na época, assim, né, eu nunca tive nenhuma visão, assim, sobre isso, nada. Só que quando ela disse que a entidade falou que tiraria, ela não teria mais o menino, a lucidez do menino, e aí eu vi que ali a batalha era espiritual. E eu precisava entrar em oração e a respeito do meu filho e a respeito do meu pai. E, e aí o que aconteceu? Meu pai conseguiu uma vaga na psiquiatria, ele foi internado vários meses e a gente entrou em campanha de oração. Quando nós entramos numa campanha de oração, e meu filho estava fazendo antes de a gente entrar nessa campanha de oração, o meu filho, ele fez alguns exames do coração, fez alguns exames, e o médico tinha diagnosticado uma massa, uma espécie de, como se fosse um câncer no meu filho, aqui nessa região aqui. E deixaram a gente apavorado, eu e minha esposa, deixaram a gente assustado com a situação e falaram que meu filho precisava passar por um oncologista urgente, que o caso do meu filho era urgente. E a gente ficou desesperado e acontecendo tudo aquilo. E aí a gente começou a fazer, né, os dias, a vigília, oração aqui em casa. E quando abrimos novamente o pequeno grupo, abrimos aqui em casa o pequeno grupo e nós começamos a orar pelo meu pai, e eu contando a história que tinha acontecido, e agora pelo meu filho com essa situação aí, dessa massa aí, né? Então a gente começou a entrar em planto, e eu em desesperado, a gente orando, chorava muito, e, e fizemos oração, fizemos vigília, jejum, e eu lembro até hoje que meu filho começou a melhorar. E Deus, ele tinha dado a certeza da cura do meu filho. E quando a gente chegou nos exames, meu filho ia fazer biópsia e tudo, a gente não chegou de fazer biópsia. Quando a gente chegou com os exames, nós temos tudo aí em casa. Chegamos com os exames no oncologista ali, de retorno no oncologista, ele pegou e olhou os exames e falou assim, uai, vocês fizeram esses exames aqui no hospital? Falamos, fizemos aqui. Ele falou assim, pera só um pouquinho, eu vou falar com o doutor ali. Ele saiu, foi falar com o doutor, e aí voltou. Quando ele voltou, ele disse assim, olha, só tem uma coisa para dizer para vocês, o João está de alta. Não sei o que aconteceu. Eu falei para ele assim, eu sei, doutor, Deus fez um milagre. Ele falou assim, amém, né? Eu falei assim, então meu filho está de alta. Eu falei, glória a Deus, porque Deus fez um milagre. Agora Deus vai fazer um milagre na vida do meu pai. E meu filho recebeu um milagre de Deus, ele não tinha mais nada. Mais nada, mais nada. Meu filho estava curado, glória a Deus, outro milagre. E aí agora nós estávamos com a situação do meu pai. Ah, nisso, esqueci de falar. Quando meu pai estava na UPA ainda, lá nos primeiros dias, esperando vaga na psiquiatria, depois do dia que eu conversei com a minha tia, eu fiz uma pergunta pro meu pai. Eu falei assim, pai, o nome João que você colocou, que você deu pro seu neto, pro meu filho, foi em homenagem ao seu pai, João Bueno? Ele falou assim, sim, meu filho. Eu falei assim, ah, tá bom. Quando, na parte da madrugada, que ele estava bem alterado,
E eu perguntei para ele de novamente, e ele disse assim, também foi. E aí eu peguei, olhei para ele e falei, pai, eu descobri seu passado, eu sei o seu passado. Ele falou assim, mas você vai ser liberto em nome de Jesus. E ele falou assim para mim, assim, que Jesus o quê? Pegou e olhou, falou assim comigo com um olhar estranho. E eu peguei e fiquei muito triste com aquilo. E aí, para já acelerando, o que, que aconteceu? Meu pai saiu de uma psiquiatria, ele foi muito judiado, ele foi queimado nessa psiquiatria. Olha, coisa terrível aconteceu com meu pai. Eu fiquei muito chateado mesmo, eu fiquei muito. E meu pai ele foi para uma outra psiquiatria, é uma psiquiatria espírita. E lá nesse lugar, onde meu pai ficou, teve um dia que a gente fez a vigília aqui em casa. E quando a gente, no outro dia, quando eu fui visitar meu pai com a minha avó, o meu pai de longe ele gritava assim, ó, falou, por que vocês estão fazendo isso comigo? Ele falou assim, eu sou um diabo bom, eu sou um diabo bom. Eu falou assim, olha o carro dessas pessoas, eu que dei o carro para essas pessoas, por que vocês estão fazendo isso comigo? E eu vi aquele ali, eu comecei a chorar, chorar, as pessoas olhando, eu caí de joelho e comecei a orar pelo meu pai. Falei, meu Deus, livra meu pai disso, meu Senhor. Por favor, Senhor, ouve, Pai, nosso clamor. Estávamos eu e minha avó. E aí aconteceu aquela situação, nós fomos embora, eu voltei para casa muito triste. E E aí meu pai naquela situação ali, e meu pai tinha recebido uma alta, ficado na casa dele, foi ficando, a gente fazia oração vigília, ele ficava pior, ele queria quebrar toda a casa, voltou para psiquiatria, e meu pai ele quase morreu nessa psiquiatria. Foi por questão assim de milagre mesmo, de segundo assim, o enfermeiro viu que ele tinha colocado um pão com tudo na boca, e ele já estava roxo já, ia faltar oxigênio no cérebro. E o médico, o enfermeiro foi lá e conseguiu salvar o meu pai. O que, que aconteceu? O meu pai, ele fumava 4 carteiras de cigarro por dia ou mais. Bebia muito café. Muito café. E meu pai, ele ficava ouvindo voz, ele me abraçava e ele falava assim, não, não, meu filho não faria isso comigo. Questão da esquizofrenia. Né? E aí, o meu pai, ele foi transformado. É como se meu pai, ele tivesse renascido novamente. O meu pai saiu daquela psiquiatria como uma criança. Ele não ouve, escuta o que eu vou dizer para vocês aqui, ele não ouve mais vozes. Hoje ele pede para orar. Eu trago ele pelo menos uma vez por mês aqui, mas eu visito ele lá na casa da minha avó. Tá? Quando eu trago ele para cá, ele pede para orar, a gente ora na hora do almoço, depois ele pede para orar de novo, e ele fala coisas boas, ele fala coisas de Deus. O meu pai ele foi transformado pelo poder de Deus. Eu falo, tanto é que agora, semana passada, não, nessa semana, eu peguei e fui visitar meu pai. Eu falei, pai, hoje você é um homem de Deus, né? Um homem de Jesus. Ele falou assim, sim, filho, eu sou um homem de Jesus, ele fala. Então meu pai ele foi transformado. E a ela, minha avó, ela, por eu explicar para ela e os pais dela serem da Adventista da Promessa, eu ia lá e falava das questões da carne de porco para ela, a questão do sábado. Minha avó, já há um tempo, ela já guarda o sábado e ela não come mais carne de porco. Ela fazia pro meu tio veio falecer agora, recentemente, ano passado, e ela já estava vivendo como uma cristã, uma serva do Senhor. Ia nas igrejas orar pelo meu pai também, e conversei com ela e cada vez mais ela está querendo buscar a Bíblia e tal, estudando para se batizar em nome de Jesus. Então o que, que aconteceu? O nome da minha avó é Eva, peço até que vocês orem por ela. Então a minha avó, agora ela tem o meu pai, ela tem meu pai como um menino. Deus ele solucionou todos aqueles problemas ali. A prima nossa réu que orou para que minha esposa estivesse grávida, ela falou assim, Tiago, não deixa o inimigo ocupar esse lugar aí da bênção. O João, ele é uma bênção de Deus, ele é um milagre de Deus. Não deixe o inimigo, vocês acharem que meu seu pai colocou o nome de entidade, não deixa nada disso. Porque não foi assim. Seu filho veio através de oração. E uma coisa interessante aqui, irmãos, que eu não contei para vocês e amigos, que meu pai, o meu avô, bisavô, ele parou com 22 anos. Ele se converteu ao cristianismo.
ele, a minha bisavó, ela estava fazendo um tipo de uma benzeção, né, alguma coisa assim na bacia, e aí ela ouviu a voz de Deus como um trovão chamando ela, e ela pegou e falou com o meu bisa, e eles se converteram, cresceram né, morreram na igreja, né, na Adventista da Promessa. E aí, com 22 anos, o meu pai, ele ficou esquizofrênico. E aí eu sei agora, pela história, que foi uma doença colocada no meu pai pelas entidades. Nós sabemos porque são anjos caídos. Só que Deus ele transformou tudo isso em bênção. Só que aí, irmãos, meus queridos, havia um chamado para mim ainda. Havia um chamado. Tudo isso começaram a acontecer quando Deus me chamou para pregar. E essas coisas foram só vindo na minha frente, foram acontecendo as coisas e eu não conseguia, eu ia me afogando diante das situações, a ponto de quase abandonar tudo. E o que aconteceu? Depois dessas situações aí, que aconteceu, essas bênçãos de Deus, eu sofri muita perseguição por anjos caídos. É complicado quando a gente fala sobre isso para as pessoas, porque as pessoas preferem acreditar na pessoa endemoniada do que falar que o irmão viu alguma coisa, que Deus apareceu no sonho para a pessoa. E hoje em dia você vê assim, os irmãos parece que falta fé para acreditar nessas coisas. Eu entendo, né? Quem sou eu, né? Mas teve uma vez que a gente ia fazer uma semana de oração aqui em casa, que eu fui acordado, eu tenho muita paralisia do sono, eu queria que os irmãos até orassem por mim. E sempre quando eu tento acordar assim, eu abro os olhos, alguém está me estrangulando, e eu sempre peço, quando eu peço em nome de Jesus, me solta. E teve uma vez, rapidão aqui para eu terminar, que eu acordei assim, sendo estrangulado, numa paralisia, não conseguia mexer meu corpo, e havia um som de uma energia muito forte na sala onde eu estava dormindo. E eu tentei abrir meus olhos assim e eu vi um ser grande, um anjo, era um anjo, um ser grande, assim, eu vi pouco de lado assim do reflexo dele ali, no corredor aqui de casa, e eu falei, em nome de Jesus, Senhor, me socorre, e na hora sumia. Saiu o som, saía, o anjo ia, e eu clamava para Deus, falava, Deus, por favor, Senhor, me proteja, não deixa aparecer, não deixa. Aí teve uma vez que eu estava lendo um livro, esse livro aqui, ó, nesses tempos aí que eu estava estudando sobre essa questão do meu pai, livro que eu, Por que Não Sou Mais Espírita, um testemunho muito lindo. E quando eu peguei esse livro para ler juntamente com o Grande Conflito, a luz do onde eu estava, ela fez assim, apagou a luz, ficou tudo escuro. E aí eu senti uma presença muito. Nisso, antes de apagar, comecei a sentir uma presença muito pesada e apagou a luz e eu fiquei com medo. Eu saí e fui, chamei a minha esposa. Na hora que eu voltei, eu peguei e disse, né, para sair com toda coisa ruim. Só que eu me senti envergonhado por ter corrido. E aí, quando eu fui falar isso no pequeno grupo, havia uma outra irmã, uma amiga nossa que não é da igreja ainda, que vinha nos pequenos grupos, que ela tinha ouvido, só que ela não tinha falado nada. E aí, na outra semana que a gente ia fazer a semana de oração, e aí no primeiro dia, eu estava sentado com meu filho na sala, esperando ela, e ela, esperando o pessoal, né, da reunião, e ela começou a bater na janela, desesperada, com falta de ar, e eu peguei e perguntei para ela, o que aconteceu, o que está acontecendo? Ela não conseguia falar, eu falei, você quer água? Ela falava, não conseguia falar, fazia assim, né? Aí eu falei, o que você quer que eu faça? E ela falava assim, ora. E eu orava, falava, Senhor Deus, Pai, o Senhor sabe o que está acontecendo, Pai, toma conta da situação, expulsa qualquer coisa ruim, qualquer demônio. E aí ela soltou, ela falou assim, Tiago do céu, lembra aquele dia que você falou que você viu aqui nessa casa? Então na minha casa também foi. E agora quando eu estava saindo para vir, começou a me estrangular e quando eu comecei a caminhar para vir para a sua casa ficava longe, distante. E aquele negócio me sufocava. Quando eu cheguei na frente da sua casa, eu tentava entrar, o negócio me empurrava. Eu tentava entrar, me empurrava. E aí foi quando eu consegui entrar e bater na porta, na janela. Eu falei assim, então grandes coisas Deus vai fazer aqui nessa semana. Aí outra vez, agora recentemente, eu fui viajar para Bonito, e aí eu tava contando, o pessoal tava falando sobre isso, apareceu um espírito da pessoa, pegou
a cruz do cemitério e a pessoa foi de noite, não deixava, o espírito foi lá, tentou bater tudo, aí eu peguei disso, olha, eu via muito isso, mas depois que eu me converti eu não vi mais. Eu falei, agora quando aparece assim, eu sei que são demônios, né, anjos caídos. E aí quando eu falei isso, aí eu vim embora para Campo Grande, passou uns 2 dias, eu estava deitado na sala, e aí eu senti como meu corpo estivesse levitando, assim, ó. Não sei quem já recebeu morfina, eu com muita dor, já recebi morfina, ela dá uma sensação assim, ela é forte, só que ao mesmo tempo, depois ela te dá uma sensação assim de alívio, parece que você está no paraíso. E aqui foi dando aquela sensação de levitar, assim, ó. Quando eu tomei conta, eu estava paralisado, e eu falei, Jesus me ajuda. Quando eu falei, Jesus me ajuda, eu consegui me mover, eu olhei para o lado, correu assim branco. Igual eu via na chácara que eu morava, que eu falei, essas coisas. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente enrola, Deus nos chama, muitas coisas acontecem, a gente coloca a nossa vida em caminhos de morte. Eu poderia ter morrido e não cumprido o chamado que Deus me fez a mim e a minha família. E só que não dá mais. Não dá mais. Deus está chamando cada um de nós para fazer a missão dele, para completar a obra dele. Deus me chamou, mas Deus ele está te chamando também. Nós não podemos mais adiar. Eu deixei até aberto aqui em Isaías capítulo 6, versículo 8, que diz assim, ó, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me. Então Deus está perguntando, a quem enviarei? Primeiramente, Isaías aqui, ele reconhece que ele é pecador diante daquele Deus soberano. Só que mesmo assim Deus ele faz o chamado, a quem enviarei? E por mais que eu retardei toda o chamado, demorei, eu quero esse ano, e juntamente com você, trilhar esse caminho, caminhar, agarrar nas mãos de Deus, como se a gente estivesse vivendo o último ano. Porque eu digo para vocês, irmãos e amigos, esse ano de 2025, eu antes de me tornar adventista, eu estudava muito a questão da nova era. E eu estudava e a questão da vinda dos extraterrestres. E o Espírito de Profecia fala assim que anjos caídos se passarão por habitantes de outros planetas e enganarão a muitos. Roger Morneau também, num livro, num testemunho dele, ali que ele fala Viagem ao Sobrenatural, o testemunho dele ali no YouTube, ele fala também que o Sacerdote Satanista, um livro muito bom chamado Viagem ao Sobrenatural, tem a entrevista e tem um livro dele. Ele fala também que o sacerdote satanista, que ele fazia parte de uma sociedade secreta que era adoradores de anjos caídos, que o sacerdote satanista falou que os extraterrestres viriam. Só que uma satanista chamada Alice Bailey, uma vidente também, chamada Baba Vanga, e Chico Xavier também falou que o ano de 2025 seria o ano em que os extraterrestres apareceriam para entrar em comunicação com as pessoas na Terra. Então, desde 2024, você já vê confirmações de jornais grandes falando sobre isso. Que a nave apareceu, que a NASA divulgou, que está acontecendo aqui. Então, esse ano de 2025 vai acontecer muitas ufologias, muitas coisas sobrenaturais, e você precisa estar alerto, acordado, para você não cair na armadilha do inimigo. Então Deus está te chamando. Atenda hoje o chamado de Deus. Eu faço um apelo para você atender hoje. Não está sendo fácil para mim não, viu? Não está sendo fácil. O ano 2024 foi um ano terrível para mim, que eu achei que eu não ia sobreviver. Vou falar a verdade para você. Tanto é que eu aceitei, depois de tempos, aceitei pregar novamente, agora no dia 25 de janeiro, eu aceitei pregar num município aqui perto. Peço que vocês orem por mim, por esse irmão aqui, Tiago. Aceitei pregar.
pedindo para Deus me dar muita força, me agir que se não for da vontade dele, que se não for ele, eu não quero fazer. Se for para fazer coisas humanas com vaidade, com arrogância, ganância, eu nem quero fazer. Agora, se for para o Senhor me usar, se for para o Senhor pegar esse pó aqui, essa trapo de imundícia aqui, Deus me livre, e me transformar, e me usar, aqui estou, Senhor. Perdão por ter, Pai, demorado tanto. Mas aqui estou, Pai. Eis-me aqui, envia-me. Pense nisso. Pense o que eu contei para você aqui nesse vídeo. Ele é o mundo espiritual, real. O grande conflito que acontece. O grande conflito. Que a gente acha que apenas é uma esquizofrenia. Mas quando você vai cavar, você vê que havia coisas. Só para você ver, quando eu estava indo com o meu filho para o hospital e meu pai estava internado, o Uber, ele começou a falar do que o filho dele era uma bênção, e a gente falou também que o nosso filho era um milagre. E aí eu vi que ele parecia ser uma pessoa de Deus, e aí eu perguntei para ele, eu peguei e falei para ele assim, ó, eu gostaria que você orasse pelo meu pai. Quando eu falei isso para ele, sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, ó, o seu pai é médium. Eu olhei assim para minha esposa, eu peguei e falei assim, você viu o que ele falou? Eu falei assim, mas como que você sabe? Ele falou assim, eu não saio de casa se Deus não falar para eu ir. Ele falou assim, então se eu vim, é porque Deus me permitiu sair. Eu falei assim, não, mas eu não vou aceitar isso não. E eu falei assim, eu quero saber se esse irmão, ele é espírita, o que ele é? E aí ele falou assim, Tiago, o testemunho é aqui fora. Lá naquele templo, naquela estrutura, a gente recarrega as energias. E eu peguei e falei assim, entendi. Eu falei, ele é um espírita. Então o mundo espiritual, ele é real. Que você ouça esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Eu sei que eu vou receber muitos ataques, mas eu não estou atacando ninguém. Estou contando uma história real, uma história do meu pai, uma história minha, história da minha família. Estou abrindo isso aqui para que você possa se despertar também, para que você possa ouvir o chamado de Deus, e talvez você lá atrás também recebeu o chamado de Deus, andou por outros caminhos, só que se esse vídeo chegou até você é porque Deus está falando para você ainda, que ainda há oportunidade para você. Se você tem vida, há oportunidade para você se levantar, caminhar. Você tinha o sonho de ser pastor? E eu achei que eu ia ser pastor. Peguei e falei, não, isso não é para mim não. Falei assim, não tem estrutura psicológica para isso não. E achei que não era mais nada. E aí de repente Deus vem e aparece para mim em um sonho e me chama para pregar as profecias dele. Faz um apelo para mim pregar as profecias dele. Então, se você um dia sonhou, se você não é pastor, se você tinha um sonho de ser pastor, amém. Mas se você não tem, Deus te chamou para pregar. De qualquer forma, Deus te chamou para pregar. Desde o simples, desde o mais humilde, do mais douto, Deus está te chamando para pregar. Então que você receba esse vídeo, que você receba essas bênçãos de Deus, essas palavras aqui. Porque o mundo espiritual, ele é real. O sobrenatural é real. A gente tenta fugir disso, mas é real. Então que vocês orem por mim, orem por esse ministério. Continuarei postando vídeos, vou gravar vídeos, quero compartilhar com vocês estudo bíblico, oração, os estudos sobre profecias. Eu amo profecias, eu quero que vocês entendam o que nós estamos vivendo, em que momento nós estamos vivendo, e para nós crescermos juntos. Se você tem algum canal, se você quiser compartilhar comigo aí, compartilha. Terei a maior alegria, a maior satisfação de seguir você, de olhar lá, também ouvir a sua história. Que Deus te abençoe.